Olá, tudo bem? Vamos dar início a mais um podcast do EvoCast, trabalhando o mundo dos negócios com propósito e evolução. Ao meu lado, Liana, eu sou o Roosevelt e hoje a gente tem um convidado muito especial, né, Liana? Você apresenta? Olá, com todo prazer. Estamos aqui tendo a oportunidade e o prazer de receber aqui conosco, nesse episódio, o Elisafan, que está aqui representando, vem trazendo aí a história do Pão Cadice, certo? Que já é uma marca que já é sólida aqui no estado, já vem explorando também, abrangendo outros estados. E o nosso tema de hoje é falar sobre um pouquinho sobre a história empreendedora e também sobre o planejamento sucessório, algo que é tão importante, principalmente na nossa região, aqui no Nordeste, é tão comum, que é justamente essa passagem de empresas de gerações para gerações, de avós para pais, para filhos, e assim vai. Principalmente focando nos desafios e nas oportunidades, não é isso, Roosevelt? É isso aí. Então, Elisafan, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, né? Para estarmos aqui hoje falando um pouco da nossa história. Me sinto honrado por participar desse EvoCast, Isso. certo? Estou aqui à disposição de vocês. Podem perguntar o que quiser, Vamos que a bater um gente vai papo, né? conversando. Vamos bater um papo. Elisafan, fala um pouco da trajetória, como foi o Elisafan que saiu da área jurídica e parou e veio para empresarial. Na verdade, o Elisafan empresarial sempre existiu, né? No mundo dos negócios, né? Sempre existiu. Na verdade, eu me tornei advogado a partir de problemas já da empresa. Então, eu iniciei minha trajetória realmente como empreendedor, né? E migrei para a área jurídica, advoguei aí por 15 anos. Esse ano eu resolvi pendurar as chuteiras para me dedicar mais ao negócio da família, né? Não quero continuar, pelo menos por agora, com o direito. Possa ser que lá na frente surjam alguns outros projetos, mas eu quero focar mais agora nos negócios da empresa, da família, né? E acredito que essa visão do direito, ele também te possibilita verificar, né? Perceber vários aspectos dentro das tuas decisões empresariais, né? Sim, até porque a minha linha de advogado, a minha área foi a área empresarial. Eu sempre advoguei na área empresarial. Eu sou um advogado que fazia tudo, porque o empresário ele tem necessidade de tudo. Ele tem necessidade da área tributária, da área previdenciária, da área do consumidor, trabalhista, né? E ainda se separam. Aí precisa também de um advogado de família. E você ainda entra nisso. É verdade. É verdade. Elisafan, trazendo um pouquinho para o contexto do nosso episódio de hoje, que é falar sobre abordar esse tema da sucessão empresarial, essa herança de propósito, de missão, de empreendedorismo, de gerações por gerações. Como foi que surgiu o Pão Cadice? Quem realmente fundou foi seu pai? Qual foi a oportunidade que ele teve para empreender, para entrar nessa jornada do empreendedorismo? A ideia do negócio foi do nosso pai, né? Meu pai ele sempre foi representante comercial, muitos anos, e uma determinada vez ele parou e pensou em colocar um negócio para que ele pudesse criar os filhos no negócio, né? Para ser um negócio realmente de família. Isso se dava muito porque ele sempre foi um excelente vendedor e muitas vezes ele era primeiro lugar em venda e quando recebia o prêmio, recebia junto também a demissão. Ele entendia que era uma perseguição do superior dele, com medo que ele chegasse, tomasse o lugar. E ele não quis que os filhos passassem por isso. Então, na cabeça dele veio a ideia de criar um negócio para ter os filhos trabalhando junto com ele e não precisar trabalhar fora, né? Essa foi a ideia original. E ele conta que começou o negócio dele com 1 quilo de farinha emprestado, uma forma emprestada e um fogão emprestado, né? Ele fez sonho de noivas, depois passou a fazer cocada, passou a fazer bolo, né? Depois colocou uma fábrica de bolacha, depois colocou uma padaria de balcão. E aí em 1992, ele chegou para mim, que eu era o padeiro na época da padaria. Já era?
E aí ele disse para mim, meu filho, faça aí 100 pacotes de pão de cachorro quente, que eu vou sair para vender. Eu disse, tá certo. Eu fiz os pães, ele colocou na parada que tinha, foi com o irmão que eu tenho, que é militar, tá em Tabatinga agora, Eliseu Júnior até Hum, é o nome de papai, né? Então ele foi com o Eliseu Júnior vender esses pães. Ele disse, eu vou aqui, vendo aqui em Monte Alegre, Brejinho e Santo Antônio, eu acho que eu acabo esses pães. Só que ele vendeu esses 100 pacotes de pães em 3 clientes em Monte Alegre. Quando ele voltou, Não foi nem disse, muito longe, né? não foi longe. Aí quando ele voltou, ele disse, olha, o negócio é esse aqui. A gente vai trabalhar com pães empacotados, com pães industrializados. A gente vai migrar para esse aqui que é o negócio que a gente vai seguir. Isso quando? Em 1992, né? Nós temos hoje 31 anos 31 anos. fazendo Nessa pães época era industrializados. só, era quem fazia parte da empresa era você, na parte responsável como Pela padeiro, produção, pela né? Na época, fabricação. todos os filhos. Vocês são 7? Era meu pai, minha mãe e 7 filhos, né? Então, todos estavam participando da empresa nesse momento. Era um time grande já, né? É, 9 pessoas. Era um time grande. Eu acho que o caçula, que é João, já tinha nascido, mas não fazia nada ainda. Sim, entendi. Comia, né? Só comia dos pães. E a marca Cadice, como foi que surgiu? A marca Cadiz, pronto. Meu pai, quando criou a empresa, que teve assim mais próximo de uma indústria, foi uma indústria de bolo. E o nome da, da empresa era Cake Bom, um bolo bom, Hum, né? E a mãe dele faleceu exatamente próximo disso aí, depois que a gente iniciou a fazer pão. E o apelido da minha avó é Cadice. E ele quis homenagear a mãe, né? E colocou o nome da empresa Cadice. Aí mais adiante ele disse, não, vou dar logo o nome certo, vai ficar Pão Cadice. hum, Aí a partir daí realmente ficou Pão Cadice e até hoje a marca é essa. uhum. Então a marca ela existe desde 92. Sim, Pão Cadice Pão já. Cadice é desde Eu acho que 92. 93, 94 foi quando já virou Pão Cadice, né? Uhum, sim. Já E nessa virada de chave de fazer pão, só pão. só pão. A gente iniciou só com pão de cachorro quente, né? Sim. Na época, só quem fazia pão no estado do Rio Grande do Norte, nesse modelo de indústria, era a Cisne. E a Cisne fechou. Então, hoje, em atividade, a empresa mais antiga de pão industrializado é o São Pão vocês. Cadiz. Somos nós. Então, a partir daí, a gente realmente iniciou. E quando meu pai foi visitar minha avó, que morava em Brasília, já próximo dela falecer, a gente só fazia pão de cachorro quente e depois passou a fazer o pão de hambúrguer, né? Hum. E ficou trabalhando com esses dois. Mas quando ele chegou em Brasília, ele foi num supermercado e viu descarregando lá uma Kombi só de pão de forma. E aí quando ele chegou de volta da viagem, ele disse, meu filho, a gente vai fazer pão de forma. O futuro é pão de forma. Né? Quando a gente só via aqui, na época, quem tinha pão de forma era nordestão. Você não via pão de forma em lugar nenhum. Ele já chegou dizendo, ele vai fazer pão de forma. Eu disse, mas pai, a gente nem vê isso. Será que vende? Ele disse, não, é o futuro. O futuro é pão de forma. E aí ele comprou 12 formas, começa a fazer o pão de forma e foi no marceneiro, fez uma caixinha do tamanho do pão de forma com as fatias e cortava isso na mão, numa serra daquela de cano, Sim, a amarelinha. amarelinha, cortava os pães com aquela serra, né? Esse foi o início realmente em relação ao pão de forma. E a partir daí as coisas só foram aumentando, crescendo. E hoje a gente só faz a linha de pão de forma. Então Sim. ele é um visionário, enxergou o negócio de fato, né? E hoje a gente só faz pão de forma e a gente quer voltar a fazer o pão de hambúrguer, o hot dog e ele fica bravo, diz, não, olha, não vão para isso aí, né? Mas assim, os clientes eles pedem, né? Não é um pão que vai vender tanto quanto o pão de forma, que é o nosso carro-chefe. É.
São 6 tipos de pães hoje que a gente tem: pão de forma, pão integral, pão de aveia, pão light. Sim. Eu ia justamente tocar nesse assunto aqui, né? Ele tá dizendo que é só a linha de pão de forma, mas a linha ela tem um Tem um leque grande, mix. né? Um mix grande. São E 6 e tá chegando mais um agora, início de outubro, né? Que é o bisnaguinho. Hum, O hum, bisnaguinho. legal. Muito hum, bacana. E esse processo, acredito que a gestão do seu pai, ele foi de 92, 93 até... Foi até 2016. É, Né? Vai fazer 7 anos que a gente fez uma sucessão forçada. foi forçada, não foi planejada. Não foi. Meu pai, por ser vendedor, então ele sempre botou a cabeça dele na área de vendas. Ele nunca se preocupou com gestão. E a empresa, ao longo desses anos, ela teve altos e baixos, né? Muitos altos e baixos. E quando foi em 2015, minha mãe faleceu. Hum, Né? E 10 dias depois do falecimento dela, meu pai amputou uma perna, um aneurisma que ele tinha de inocência, ele não sabia. Acho que com uma emoção forte, não sei, aí estourou e não deu tempo de salvar a perna. Ele amputou a perna. Como ele amputou a perna, nessa época, 2015, eu já não estava mais dentro da empresa, já estava com meu escritório, já estava advogando, eu só estava lá resolvendo os problemas jurídicos que apareciam, né? Meu outro irmão, um militar, uma irmã professora, outra casada, uma outra também casada, né? E João, o caçula, também dava uma ajuda lá, mas também estava fazendo engenharia civil, estava numa secretaria da prefeitura, e também não tinha muito tempo para lá. Então, na verdade, dentro do negócio só tinha Sandro, né? E meu pai e minha mãe é quem estava nessa época realmente de dentro do negócio, quem estava tocando o negócio. Então, quando houve o falecimento de minha mãe, meu pai amputou a perna, ficou só o meu irmão. E aí só durou um ano. Então, os problemas cresceram muito, meu irmão não teve punho para levar o negócio, né? E fez a reunião de fechamento. Fechou a empresa e foi lá para o meu escritório com meu pai, né? Então, ele, quando chegou lá no meu escritório, os dois assim, muito afogueados, muito angustiados, Sandro chegou para mim e disse: olha, fechei essa empresa, ela já deu o que tinha de dar, não dá mais certo, hum. né? Não vamos permitir que papai continue, porque ele vai morrer lá dentro, isso não dá mais certo para ele, vamos encerrar isso aqui, certo? Eu tô indo embora para Caldas Novas, comprei uma lanchonete lá pelo LX, vou me embora com minha família para lá, não quero mais nada disso aqui. E eu notei que isso era um ato assim, de desespero do meu irmão. sim, Né? se viu Se sozinho, viu com muita, sozinho nessa situação. muitas E a dificuldades empresa estava realmente com muitas dificuldades, muitas. financeiras, mercado, Financeiras, mercado, de administrativo, Fornecedor. tudo. pessoas, né? Eu sabia que a empresa estava muito ruim, mas quando Não entrou. eu entrei, Aí o negócio, aí eu vi que o negócio estava muito pior do que eu imaginava. imaginou. Porque quando eles me relataram isso aí, eu vi eles meio que discutindo e meio que me ausentei de espírito e fiquei pensando, né? Na época a gente tinha funcionário com 13 anos, 15 anos, um com 16 anos lá, Pessoas bem bem antigas. antigas, e eu disse, bom, meu irmão tá fechando, tá indo embora, né? O pessoal vai ficar sem emprego também e vão procurar quem aqui? Eu tive essa preocupação. Então, pelo sentimento ainda que me envolvia da minha mãe, né? Era um negócio que ela gostava muito, tinha muito prazer. E eu comecei a pensar e disse, eu vou conversar com todos os meus irmãos, eu vou lá para dentro para assumir isso, para a gente tentar resolver o que pode. Né? E aí, realmente eu fui e conversei com todos os meus irmãos para a gente voltar a tocar o negócio. Só que eu coloquei uma condição, porque meu pai, ele vai nos deixar um legado imenso. A empresa é um legado em si, a cultura de produzir qualidade é um legado que ele vai nos deixar, a visão de enxergar o negócio, né?
Isso tudo vem do meu pai, isso aí é dele. Sim. É uma coisa que é a maior herança que ele vai deixar, esse legado. Mas meu pai, ele nunca procurou se aprofundar em gestão. E os altos e baixos da empresa toda a vida foi por conta disso. A empresa foi sempre mal gerida. E eu sabia que o problema era a gestão. Eu, em 97, fiz o técnico de contabilidade. Além de advogado, Sim, eu fiz o também foi técnico para para contábil. navegou. Antes, contábeis veio antes de direito. Sim. Então, já tinha uma certa noção, né? E por advogar para empresas e conversar muito com Sim. empresários, eu tinha uma noção e sabia que o problema da empresa era gestão. E aí eu coloquei uma condição para todos os meus irmãos, né? Que fiz até um propósito com Deus em relação a isso e coloquei até como uma condição: se todos os meus irmãos aceitarem unanimidade, eu sei que Deus está comigo nesse negócio, eu embarco. Qual era a condição? É que meu pai não apitasse mais na gestão da empresa. Por isso que foi uma sucessão forçada. Forçada. Porque Entendi. mamãe faleceu e deixou 7 sócios para ele. Então deixou a metade da É. empresa para 7, né? E eu conversei de fato com os outros 6 irmãos que eu tenho e todos foram unânimes. Disse: não, concordo, deixa ele na empresa, mas afasta ele da gestão. Ele não precisa ficar na gestão, mas na parte que ele entende de vendas e tal, eu dei apoio, não abandone papai. Eu disse: não, isso não é o O que a gente está propósito não é fazendo. O esse. que a gente está fazendo aqui por ele, na verdade, é um ato de amor, Verdade. porque a gente sabe onde tem a deficiência dele, que é na questão de gestão, né? E ele assim nunca se aprofundou, nunca deixou ninguém gerir, e quando alguém geria o negócio, ele interferia. Então esse eu digo até para ele, eu disse: papai, esse foi o seu pecado, né? Mas a partir daí eu chamei um cunhado meu, que é formado em administração, disse: rapaz, vamos iniciar aqui uma retomada da empresa. As coisas estão muito difíceis, mas dê o seu toque aí de gestor, de administrador. As minhas costas é larga, né? Eu aguento a pancada da família e eu vou ser o seu Google. Tudo que você quiser saber de dentro dessa empresa, eu sei onde está a raiz do problema, porque eu passei uma vida dentro dela, né? Uhum. Então eu conhecia todos os setores. Sim. E aí, você assumiu ali por 2016, 17? 31 de outubro de 2016. Vai fazer 7 anos agora, o próximo mês. E ali foi naquele período que a economia já estava passando por uma crise, né? A gente vinha de uma crise forte, crise Muita né? dificuldade. Nacional. Em E 2020 mais um teve pouquinho, e mais um pouquinho à frente a pandemia. pandemia, né? Então tem sido um período bastante turbulento, né? Turbulento, mas Cheio de oportunidades. cheio de oportunidades. A visão que meu pai teve em relação à indústria estava corretíssima, precisava de uma gestão. E aí todo o nosso trabalho foi fazer uma gestão, certo, de uma forma mais profissional. E veja que eu assumi a empresa, o primeiro mês de faturamento foi R$ 60 mil, né? Então hoje a gente está faturando 15 vezes mais. Olha, coisa Então boa, né? é um crescimento É uma métrica com resultado. extraordinário. A gente É. vem praticamente dobrando a cada ano, né? De lá para cá, dobrando a cada ano. Esse ano a gente, de janeiro para cá, já fizemos uma dobra, já fizemos 100% de Sim. crescimento, né? Ainda temos Então ainda a mais, probabilidade é dobrar de novo. Tem mais 3 meses tem agora, mais uns mas 3 mesinhos e a gente acredita que vai chegar num percentual bem interessante. Mas foi muito difícil no início, porque a empresa ela devia a todos os fornecedores. A empresa devia tudo que tinha na Justiça do Trabalho, inclusive tudo penhorado. sim. Tinha ações já, né? E há várias ações, vários processos trabalhistas. De quem já tinha saído. De quem já tinha De saído. quem já tinha saído, né? E tinha 10 rescisões na porta. E como foi, mas só para a gente voltar um pouquinho do que você falou. Você chegou a dizer aí que seu irmão fez uma reunião lá de fechamento da empresa, Fez. essa reunião com os funcionários. E como foi esse teu discurso para retomar e fazer com que esse tivesse pessoal fôlego. acreditasse no projeto? Ou seja, a Elisafan está aqui, está entrando, e digamos assim,
Luiz. É um projeto novo do Pão Cadiz. Como foi essa virada de chave? Olha, quando eu fiz a reunião com todos, eu fiz uma reunião com todos eles e tive um respaldo dos funcionários mais antigos. Por quê? Esses funcionários antigos, eu trabalhei com eles ainda como padeiro. Né? Trabalhei na empresa junto com eles. E eles me conheciam, sabiam da minha postura, sabia da forma que eu pensava em relação ao negócio. Né? E quando eu pedi que todos vestissem a camisa com 3 meses de salários atrasados, Imagino. todos com férias vencidas, Porque- né? 13º, 2 anos sem pagar. Né? Então, assim, tudo era de 3, era 3 meses de aluguel sem pagar, era 3 meses de água, 3 meses de energia. Então, assim, a empresa estava numa situação que não era no zero. Ela estava abaixo do Ela zero. tava devendo. Ela tinha um faturamento de 60 mil e devia R$ 1 milhão. Sim. Foi assim que eu peguei a empresa. Eu perguntei dessa questão do funcionário, porque quando geralmente há a decisão de realmente fechar e de comunicar aos funcionários, né? Ou seja, a gente que lida diretamente, né, com nessa questão da consultoria empresarial, a gente vê muito que o funcionário já deixou de receber em dia, né? Era o caso de lá. Fazia 10 anos que a empresa pagava salários atrasados. Certo? E por último já era 3 meses de salário atrasados. Quando meu irmão anunciou que ia fechar, quando ele saiu da empresa, quiseram quebrar tudo lá. Teve um evento assim. Né? Iniciaram lá, quiseram fazer um quebra-quebra, tocar fogo nas coisas. Aí um funcionário lá chegou e disse: rapaz, isso é besteira a gente fazer isso. Se a gente fizer isso, não vai pagar o que eles nos devem. Então vamos parar com isso, vamos fazer nada não, vamos esperar ver alguma coisa, o que vai acontecer. Bom que teve um líder ali, né? Pegando Para botar a bola no unindo chão, né? forças Como pra diz. botar a bola no chão, com certeza. É muito importante a gente ter pessoas assim na empresa da gente, né? Pessoas que têm empatia, que vê que... Porque tem muita gente que pensa que o empresário é aquele que só pensa em lucro, que só pensa em botar o dinheiro no bolso, mas não, eu digo muito para todo mundo que tá ao meu redor, que o empreendedorismo, na verdade, ele nada mais é do que o servir. Então, nós servimos o governo, nós servimos o nosso fornecedor, nós servimos os nossos colaboradores, nós servimos também o nosso cliente, enfim, nós estamos sempre servindo aos outros. No final das contas, a sociedade, né? No final de contas, são nossos sócios. É verdade. Né? Tudo que a gente gera é fatiado ali, a riqueza da empresa, ela vai agregando a todo um projeto de vida de outras pessoas também. Cada funcionário é um pouquinho dono, né? Com Porque certeza. recebe seus salários do lucro da empresa, então Exato. Com certeza. eu passo essa visão para os funcionários, né? Que eles estão lá, mas eles se sintam donos, porque de fato eles são O senso pouquinho do donos. pertencimento, né? Veja que isso aqui também Exatamente. pertence a você. Isso faz parte muito da nossa cultura aqui no Grupo Evo, né? A gente compartilha muito também dessa essência. Ó, a Acerta, a Checkup, as empresas que a gente tem aqui no grupo, a gente diz muito. Elas são empresas e projeto de vida que quem quer que seja. Verdade. Então, com certeza, a empresa ganhando mais, crescendo mais, gera mais oportunidade, gera mais emprego, gera mais renda, melhora tudo. Paga mais tributo, o governo pode investir mais. A empresa- Filosoficamente, o governo tem mais dinheiro para investir, né? Filosoficamente. Se Ninguém fala- sabe. fala Se muito faz. em função social, né? Mas não tem nenhuma entidade que cumpra a função social tão bem quanto Quanto a uma empresa. É empresa. verdade. Com Porque certeza. ela hoje é um trabalhador, mas ele leva a família junto, Exato. né? E aí tem a questão do tributo, que aí serve para todos os brasileiros de um modo Exatamente. geral. Então, a empresa, de fato, É. ela cumpre a sua função social plena. É quem sustenta a máquina pública. Elisa Fon, você disse uma coisa que... você disse algo que... Eu que estou no dia a dia ali fazendo a parte de relacionamento junto ao cliente, eu ouço muito a questão das dores voltado à gestão. E quando a gente pensa em gestão é algo muito amplo. Não é verdade? Verdade. Porque entra a gestão de pessoas, entra a gestão de estoque, que entra a parte de compras e a parte de vendas. Aí entra também a parte da rotina administrativa, entra o financeiro.
Enfim, Marketing. é algo marketing, é algo muito abrangente. Em meio a toda essa dificuldade, quando você assumiu ali finalzinho de 2016, que viu toda essa deficiência voltado à gestão, quais foram as principais prioridades que você teve que melhor estruturar para poder respirar? Vamos começar por onde, né? Vamos recomeçar. Depois que eu fiz a reunião com todos os funcionários e tomei pé da empresa, de como estava, eu fiquei assustado, porque eu sabia que estava ruim as coisas, mas não daquele jeito, estava muito ruim. Eu cheguei em casa e comecei a chorar sem parar, né? Porque não conseguia parar de chorar quando eu tomei pé da empresa, eu fiquei meio que em desespero. Como é que chegou naquela situação? Mas como eu já tinha empenhado a minha palavra na reunião com todos os funcionários, né, pedi que todos vestissem a camisa, que isso ia mudar, as coisas iam ser diferentes, né, os salários deles iam ser pagos em dias, eles não iam ter mais problema de salários, ia colocar esses que estavam em atraso e depois não atrasaria mais. E de fato, depois que colocamos em dia, foi meados de fevereiro, a gente conseguiu colocar tudo em dia do ano seguinte, né? Porque era 3 atrasados, então a gente pagava um mais a metade de outro, pagava um mais a metade de outro. Foi indo assim até conseguir deixar todo mundo em dia, foi por volta de fevereiro. Então quando a gente conseguiu colocar em dia até hoje, a gente não pagou mais um dia atrasado. Então a primeira providência foi cuidar do motor da empresa. Funcionários, pessoas. São pessoas. Um negócio é feito de pessoas. Né, e mudar toda uma forma de se lidar com eles, né? Então assim, papai ele tinha uma visão que ele dizia assim, se o governo atrasa, outras empresas atrasam, eu também posso atrasar, né? Então Sim. ele não levava, né, isso muito a sério em relação à questão dos salários dos funcionários. Eu já parti batendo o martelo dizendo, vocês têm prioridade vai ser prioridade na vocês. empresa, vão receber em dia, vamos colocar em dia. E temos cumprido isso até hoje. Graças a Deus, né? Graças a Então, Deus. essa foi a primeira providência, cuidar do motor da empresa. A segunda providência foi negociar as Junto aos dívidas. credores, Junto aos credores, fornecedores. inclusive as trabalhistas, né? Porque já tinha máquina indo para leilão. Eu tive que sair negociando. Eu tinha feito uma promessa à minha mãe antes dela falecer. Uma coisa que ela judiava muito com ela era essa questão dos processos trabalhistas. E eu prometi para ela, eu disse, mãe, nem que seja com dinheiro do meu bolso, eu resolvo essa questão. Antes dela falecer, eu prometi isso. E não precisou ser do meu bolso, a empresa mesmo conseguiu cumprir, mas eu chamei um por um, eu paguei, Rosel, até dívida prescrita no Justiça do Trabalho. Sim. Já estava prescrito, o trabalhador não conseguia me cobrar mais, mas chamei, a empresa sabia que devia e paguei, porque eu queria exatamente honrar o nome do meu pai e de minha mãe, né? E todos os fornecedores, eu também saí negociando com todos eles. Pagamos a todos, não ficamos devendo a ninguém, né? Então, também para honrar o nome do nosso pai, da nossa mãe, isso foi um propósito que eu coloquei. E o que me move, de fato, desse negócio é o propósito. Eu já falei para meu pai, pai, eu não estou aqui por dinheiro. O que me move é o propósito. É o propósito original. Se eu não quis um negócio para ter todos os seus filhos dentro do negócio, então eu comecei, depois que eu assumi a empresa, eu comecei a chamar meus irmãos de volta. Então o primeiro que veio foi o João, né? Sandra, uma irmã minha, que é contadora, né? Ela já veio com o marido, que é meu cunhado, que é o administrador. Sim. No início, né? Já veio junto. Depois Sandro, que tinha ido para Caldas Novas, voltou. Sim, ele chegou aí Ele para foi, tocar lá o negócio eu dele. acho que de 6 a 8 meses. Né? Nessa média, eu acredito que foi de 6 a 8 meses. Então ele foi e voltou, se juntou a nós. Depois chamei mais uma irmã que é professora, a gente foi chamando. Só não veio uma que é casada, o marido não queria que trabalhasse, e o outro que é militar. Estava em Foz do Iguaçu nessa época. Sim. Mas eu quis reunir exatamente de novo a família para seguir o propósito original. Né? Então hoje, até quem não trabalha na empresa, hoje na verdade só tem 3 com a mão na massa, que é eu, Sandro e João. Sim. Né?
Os outros não estão, por diversos motivos, Sim. né? Mas todos hoje estão na folha de pagamento. Todos, quem não está lá, quem não recebe o Prolabore, recebe uma participação dos lucros. Sim. Então, Que de alguma forma fez parte da história. o Deu sua Nil, o Nil e contribuição. Novo são sócios, Sim, né? Não estão no sim. contrato social, mas No moralmente planejamento sucessório, são sócios e a são. gente reconhece isso, né? E a minha bandeira, né? É um negócio realmente para beneficiar a todos, porque esse foi o propósito por qual ela foi criada, Inicial, é. né? Então a gente tem que seguir. Muitas vezes as empresas elas são criadas e depois se perdem no tempo do propósito por qual foi criada. E eu mantenho isso muito firme lá e levanto essa bandeira. O propósito foi esse, vamos manter. E Elisa Chama-se de Fam, propósito original, né? Isso, Aquele esse é que o original. originalizou, que Exatamente. deu origem à empresa. eu não tenho dúvida que o sucesso, o êxito de ter alavancado, de ter recuperado a empresa e ter crescido exponencialmente, como vocês cresceram, como vem crescendo e vai crescer muito mais, se Deus quiser. A gente que trabalha a espiritualidade também, porque eu acho que hoje não tem como a gente não se apegar a Deus Verdade. na nossa vida, nos negócios, no matrimônio, na família, enfim, não tem como não nos apegarmos a Ele. Mas um dos princípios bíblicos é honrar pai e mãe. Isso. E foi algo que você fez com mérito muito seu e conseguiu compartilhar esse mérito com seus irmãos que compraram também a causa e que com certeza Deus está ali só abençoando, só trazendo prosperidade para o negócio, mas partindo de um dos mandamentos que ele deixou para nós que somos o legado dele, que é honrar pai e mãe. Engraçado que eu digo isso ao meu pai. Ele, até hoje eu digo que a sucessão ela foi forçada porque ele nunca quis, né? Ele algumas vezes chegou a dizer, vocês herdaram comigo vivo, né? Eu disse, não, pai, mamãe faleceu e deixou 7 sócios. Então a gente está fazendo isso como um ato de amor para o senhor, porque o senhor não tem condições de levar adiante. E nós vamos seguir o seu legado. Eu disse a ele, o senhor hoje não entende. Mas lá na frente O senhor vai um dia entender vai sentar comigo e vai dizer, meu filho, e muito agradecer. obrigado pelo que você fez. É. Eu espero esse dia, certo? E está Certeza. mais próximo do que parece. Porque hoje ele já enxerga a prosperidade da empresa, já enxerga o tamanho que a empresa se tornou. E assim, aquele ditado, né? Contra fatos não há argumento. Contra resultados, não há o que se questionar. Elisafan, a gente tá falando muito do processo, que foi doloroso, né? Essa parte mais difícil. E a partir de quando, digamos, que você conseguiu enxergar que, pronto, aqui a gente já tá empatando e... O ponto de equilíbrio. o ponto de equilíbrio, né? E depois... É só o que- crescimento. Demorou um pouco porque a empresa estava muito endividada. E um propósito que a gente tinha é de pagar a todo mundo, né? E seguimos nisso. Então, no início, o crescimento ela se deu menor, mas a partir do momento que as contas foram ficando em dia, a gente começou a avançar mais. Mas assim, buscamos, eu ser advogado e gostar muito de ler, eu sempre gostei muito de buscar instrução. Então, eu nunca me vi só, eu sempre assisti muito podcast empresarial, li muitos livros sobre negócios e tudo aquilo que eu via, né, de útil, a gente ia aplicando na empresa, tomando as decisões e as coisas foram caminhando dessa forma, né? Hoje, assim, as decisões, ela não é minha só, né? Hoje tem Sandro e João que está junto comigo. Meu irmão Sandro, ele está na área que ele gosta, que é ele toma conta da parte de frota e de infraestrutura, com máquina, ele gosta de semear de graxa. Sim. Outro dia eu cheguei lá, ele estava fabricando uma máquina, viu, Roosevelt? Legal. Então, assim, é a área que ele gosta, ele disse, me deixa aqui é meu lugar. Então, assim, ele toma conta disso de uma forma assim, ele é muito organizado, anota tudo, as manutenções são sempre rigorosas, ele trata disso de uma forma muito boa, né? João é mais voltado para a área de TI e o marketing é com o João. Sim. Ele diz assim para mim,
O marketing vende tudo. O que você fizer, eu vendo. Então, ele é Legal. voltado para essa área do marketing e eu fico, no modo geral, na parte de gestão e nas finanças Administrativa e da financeira. empresa. E, assim, toda a parte de desenvolvimento de produto, né? Como sou padeiro, na essência. Então, as receitas, as formulações, elas passam sempre por mim. Então, qualquer alteração que Sim. tem, ainda sou eu quem bota a mão na massa. Vou lá, teste, faço muitos testes. Estou agora me emergindo de novo daqui a umas 2 semanas para fazer teste de novos produtos que vamos lançar. Ah, legal. Então, Bacana. quem vai sou eu. Quem vai botar a mão na massa lá sou eu. Eu fiz essa pergunta, Elisafan, porque muitas pessoas que devem estar nos assistindo nesse momento, né? Devem estar passando por situações semelhantes, né? Porque é muito comum, né? Uma empresa, ela, até pela questão cíclica, ciclo de vida, enfim, Da né? economia. E a questão econômica, né? Alguns negócios, elas têm, durante o ano, algumas fases que são boas, outras não são tão boas, né? E muitas vezes o empresário, ele não se planeja para esses momentos e acaba, né, que esse projeto acaba tendo algumas dificuldades. Mas, enfim, eu fiz essa pergunta para saber quanto tempo, né, levou para que essas pessoas enxerguem que o futuro, É, né, a gente pode vencer tudo desde que a gente tenha fé e coragem, é. né, de arregaçar as mangas e fazer algo diferente. Porque assim, também não é fazendo a mesma coisa que você vai encontrar resultados extraordinários, né? Para você encontrar resultados extraordinários, Agir diferente. você tem que agir diferente. Você tem que estudar, você tem que se reinventar enquanto empreendedor, né? Para que as coisas possam voltar a prosperar. Roosevelt, uma das viradas de chave nossa foi participar do primeiro Sebrae Mais aqui do estado, Legal. né? Com isso, a gente foi buscar o quê? Ajuda, a gente foi buscar apoio. O empresário é um solitário, né? Porque ele tá lá sozinho, ele busca quem para conversar? Então a gente começou a se aliar a grupos de empresários e procuramos o Sebrae e fizemos o Sebrae Mais, que passava por todas as áreas, né? Marketing, finança, gestão, RH, então tudo. Foi bem completo e assim, participamos e depois disso a gente entendeu muita coisa que não estava caminhando bem e entendeu o porquê. E começamos a colocar, né, isso para funcionar. É até, Gerou um, insights, é né? até Vocês uma conseguiram. recomendação que eu passo. Tá com dificuldade? O Sebrae, certo? Ele tem muitos cursos, né? Tem muitas iniciativas para o médio e o pequeno empreendedor. Hoje eu já não consigo mais ir muito para o Sebrae, porque a empresa cresceu demais, o faturamento passou do que eles podem. O Sebrae é pequenas, É, médias e pequenas empresas, né? Você foge hoje, né, o Hoje a padrão? gente não consegue mais entrar em nada do Sebrae. A gente hoje está procurando outros grupos, né? Final de semana eu estava com Liana participando sim. de um evento sobre vendas, Sim, né? E assim, Liana, parece um paradoxo, né? Como é que está a situação da nossa empresa hoje? A produção, ela não dá conta de entregar o que eu vendo, certo? Eu vendo tudo que produzo e se tivesse mais, vendia mais. Mas eu estava no evento participando Para vender mais. sobre vendas. sim. Por quê? Porque a gente agora está preparando a empresa para aumentar a produção que fazemos hoje em 10 vezes até o meio do ano que vem. Esse é o planejamento, né? E eu já estou indo treinar vendas. Inclusive, meu gerente comercial estava também lá no evento treinando. Então, é importante que o empresário, o empreendedor, comece a participar disso, buscar treinamentos. Não fiquem só, né? Porque assim, a alavancagem ela vem muito rápido quando você começa a participar de grupos de empresários, né? Porque os empresários se ajudam mutuamente, né? Sim.
E começa a procurar realmente a iniciativa do Sebrae, a iniciativa de alguns cursos, e não fechar a mão para isso. Às vezes um insight que você tem num curso desse, Muda toda uma certo? trajetória, né? Muda toda a trajetória. Muita gente às vezes se prende para não pagar porque acha caro, né? E não é caro, porque se paga por muitas vezes. Prejuízo maior é você Qualquer continuar investimento. tendo os resultados que você está tendo, sem nenhuma visão, sem nenhuma perspectiva de futuro, de mudar isso. Exatamente. Saímos de lá com a ideia de colocarmos a nossa universidade corporativa, montar nossos treinamentos internos, isso gravado, filmados, entendeu? Fazer todo um trabalho de onboard daqueles que estão chegando. Inclusive, a gente está agora com a consultoria em recursos humanos. Sim. Legal. Então, é isso que o empresário, o empreendedor, ele tem que buscar. Não fiquem só. Crescer só não consegue. Você tem que buscar realmente ajuda, né? E buscar a cada vez mais evoluir. Estamos aqui no Evocast, a gente precisa cada vez mais evoluir. Não é parado que a gente avança. E falando na questão da evolução, a gente fez há uns 2 meses atrás, né, o Evo Day, e a gente fez isso justamente para levar aos nossos clientes essa percepção, né? A gente levou A necessidade pessoal de de evoluir. vendas, pessoal de gestão de recursos humanos, pessoal de Finanças. né, de algumas áreas para poder Você falando do cenário econômico. abrir essa percepção, né, sobre os negócios. Porque assim, eu costumo dizer, eu sou professor na área de gestão, né? Eu costumo dizer aos meus alunos, quem está assistindo sabe, hoje não tem ninguém besta no mercado. Se você achar que você vai gerenciar uma empresa sem ter aprofundamento ou estudo em alguns pilares de gestão, você não vai sair do canto. O Porque mercado os não tá mais concorrentes é muito pra- profissionalizado, não as tá mais empresas pra são muito amador. profissionalizadas, né? Então, conceitos de marketing, conceito de gestão de pessoas, né? Que fazer com que a equipe ela alcance resultados diferentes, extraordinários, enfim. Logística, estratégia, enfim, são coisas que, se você não souber, você precisa se aliar a quem sabe, como você está dizendo. Sim, o evento que vocês fizeram, o Evo Day, veio da nossa empresa 3. Eu não fui para o evento porque eu estava em viagem, estava em São Isso, eu Paulo. estava em São Paulo. Mas foram 3 funcionários da nossa empresa e assim, amaram o evento, A pessoa gostou? gostaram demais, chegaram encantados, aprenderam, pegaram muitos insights e assim, uma outra dica que eu deixo para o empreendedor, certo? Treine o seu pessoal, A equipe. coloque eles em treinamento, né? Porque assim, acho que até Peter Drucker que diz isso, né? Muito empreendedor tem a mentalidade de não treinar o funcionário porque acha que quando ele ficar bom vai para a concorrência. Aí Peter Drucker diz, eu acho que é ele, se não me falha aqui a memória, né? E se você não treinar ele ficar, o prejuízo é maior. Então eu prefiro treinar, mesmo que ele vá para a concorrência, porque no período que ele tiver Isso lá vai gerar benefícios. vai me gerar benefício. Então Com tem que se certeza. abrir a mentalidade para isso, né? Com certeza. Peter Drucker, ele foi um dos grandes pensadores, né, de gestão no mundo. Morreu ali por 2006, mais ou menos 2006, 2007. E ele também tinha muito essa visão da questão de pessoas, né? E uma vez ele perguntou ao presidente da Amil, na época, qual era o negócio dele, né? E o cara tinha feito uma imersão com ele nos Estados Unidos, encontrou com ele, tava conversando com ele. E ele disse, eu vendo plano de saúde. Ele fez, tá bom, você precisa voltar para sua empresa, estudar mais e saber qual é o seu negócio. Ele ficou com aquele na cabeça, né? E para lá e para cá. Aí acabou o evento em São Paulo, chegou lá no Peter Drucker de novo e disse, eu tô indignado aqui pensando, o que é que você quer me dizer? Ele disse, o negócio principal de toda empresa são as pessoas, né? Ou seja, você tem que trabalhar a tua seleção, recrutamento de seleção, para que você possa captar os melhores talentos. Depois de captar, tem que desenvolver esses talentos dentro de uma perspectiva que esteja alinhada à tua empresa, ou seja, a cultura da empresa. E depois que você tiver tudo isso, é trabalhar para nunca mais perdê-los.
né? Então, Verdade. ele disse que isso é a essência de toda empresa, Reter os talentos. né? Porque não adianta você também não captar bem, porque isso traz prejuízos enormes, você está sempre tendo custos, inclusive, com demissão do funcionário, né? Enfim. E também não sustentar os talentos também, né? Aqui a gente sempre tem, culturalmente, desde o início, as pessoas que entram, mesmo com estágio, elas entram no quadro, né? Digamos assim, de funcionários. A gente absorve, né? Com o passar do tempo. Nós formamos por um ano, e Porque depois de não um adianta. ano a gente efetiva. Passa um ano investindo na capacitação, na formação. Seria um tiro no pé a gente formar E- o profissional, porque o estagiário está em período de formação, e no final não ter a visão mínima, né, de negócio, de dizer, não, vou querer sempre estagiário porque tornar ele um funcionário é um custo maior. E aí tem empresas que fazem isso, né? Termina o estágio, acabou aquele ali, já bota outro estagiário. Ou seja, tem a vaga de estágio, né? E não a da pessoa. Então, na verdade, essas empresas aí sim tá formando para concorrência, porque você forma o cara estagiário, quando acaba o estágio, o cara tá pronto, você não contratar. Se ele é um bom profissional, se ele mostrou, né, que tem capacidade de... Não respeita o espírito da lei, né, do estágio. Com certeza. Toda lei, quando ela é criada, ela também tem uma motivação, tem um propósito. E Com certeza. a lei do estágio, ela veio exatamente para preparar e você contratar o estagiário como um funcionário seu. Mas é isso. Uma outra dica que eu deixo também é muito importante, né? É que, assim, o empresário, de algum tempo atrás, ele não tinha, certo, tanta mudança de mercado. As coisas demoravam muito para acontecer. Hoje acontece numa velocidade muito rápida, porque a gente está aí a tecnologia altamente avançada, já estamos aí com inteligência artificial, né? Então as coisas vão muito rápido agora, e o dono da empresa, o empreendedor, ele tem que evoluir junto, né? E uma coisa que a gente também começou a fazer é sair do operacional. Esse é um grande erro que acontece com muitos empresários, eu vejo isso, eu aconselho alguns amigos, empresários, clientes do escritório, dei muito conselhos, porque se prendem muito ao operacional, certo? É aquele ditado, né? Depois não tem tempo para ganhar dinheiro, porque está fazendo o que não é o seu papel. Em um treinamento eu aprendi que o papel do dono principal É estratégico. é escolher gente. Esse é o papel principal de um dono, é escolher pessoas. Ele tem que ter essa habilidade de escolher pessoas, porque o negócio dele é formado por pessoas. Então tem que sair realmente do operacional, ir para o estratégico e colocar alguém que faça lá o operacional para que você possa pensar o negócio. É isso mesmo. Né? E avançar, senão você não avança. É porque se você estiver no operacional, você não pensa. Não né? Eu digo sempre que o empresário ele tem que estar como se fosse um drone ali, olhando de fora, por cima, né, a empresa para poder ter essa percepção do todo, né? Tomar decisão, avaliando várias perspectivas. Sempre quando o Roosevelt fala isso, né, que o proprietário ele tem que ser que nem um drone para ficar olhando de cima e mapeando as estratégias. Eu lembro de um podcast que eu assisti de Geraldo Rufino, que é um dos maiores empresários que a gente tem hoje no Brasil. E Geraldo Rufino, ele tem um podcast chamado Especialista em Fazer Nada. Mas o fazer nada dele é não fazer nada operacional. É justamente estar ali mapeando, orientando as pessoas, reformulando ali uma estratégia e conduzindo. E assim, Elisafan, só pegando aqui um dos teus insights, porque você já deu vários aqui para vários empresários que nos assistem, desde ter propósito, a princípios, né, valorizar aí a história da família, trazer isso como um projeto de vida não apenas teu, mas da tua família. Aqui Roosevelt, quando decidiu fundar a Certa Contabilidade, que é a empresa que a gente tem mais antiga, ele já pensou da gente ter um negócio como um projeto em família, em seguida ver as outras empresas que hoje compõem o Grupo Evo, então nós também comungamos desse propósito.
E entre insights de encarar também dificuldades, pensando de uma forma positiva, a gente vê tanta gente hoje em dia passando por alguma ou outra dificuldade, seja financeira ou, enfim, dentro da empresa com pessoas, e chegam a cometer, desistir do empreendedorismo ou desistir da própria vida, né? Esse não é o caminho, desistir não é a opção. Isso aí não está dentro das opções. O empreendedorismo é sim um propósito, é sim um estilo de vida. Então, que a gente consiga cada vez mais estar em constante evolução, porque é através da evolução que a gente começa a ter esses insights, a fazer sentido tudo que a gente passa dia após dia. Tem dias de luta, tem dias de glórias, mas em toda a profissão, em todo o meio em que a gente se encontra, nós vamos nos deparar com essa oscilação. Verdade. Eu iniciei o ano passado a fazer essa transição na família. Eu tinha uma irmã que era contadora, tomava conta do RH. Mas eu disse, vamos sair, começar por aqui. Não está satisfatório, certo? Vamos colocar quem faça, né? Você não vai perder sua remuneração e a gente vai começar a sair do operacional. Então, eu tinha 2 irmãs que tomavam conta disso. Saiu uma, depois saiu a outra, né? João, ele era do financeiro, eu assumi o financeiro para afastar ele, colocar ele para a área que os olhos dele brilham, que é a gente entender também o que cada um gosta de fazer. Verdade. Eu, como gosto muito de números, gosto muito de análise, então me descobri gestor, é por isso que eu estou parando agora com a advocacia, né? E a gente começou a fazer isso, essa transição. Então já estou em processo de contratação de um financeiro para a empresa, né? Daqui mais adiante, certo? A gente vai ter também uma gestão de marketing lá interna e João vai apenas coordenar, como eu vou coordenar essa outra parte. A gente começa a ascender, sair do operacional já para ir para o estratégico. Hoje só está realmente no operacional, eu, Sandro e João, e a gente vai começar também a fazer essa transição, porque as coisas estão crescendo e está ficando difícil, né? Pensar o negócio e fazer ao mesmo tempo. Como diz o ditado, assoviar e chupar cana. São quantas pessoas hoje no time de vocês? Funcionários, nós temos 45 funcionários, hoje é a nossa empresa. Mais 3 gestores. Mais 3 gestores, dentro da operação. Na verdade são 8 sócios, né? Nós temos 8 sócios, né? E 3 dos 8 sócios é quem está com a mão na massa diretamente, né? Os outros ajudam com informação, uma hora ou outra precisa dar um apoio, né? E queria que você falasse um pouquinho sobre os diferenciais da empresa. Acredito que nesse processo de reestruturação da empresa, enfim, o Pão Cadice, né, digamos, ele teve que se destacar no mercado, né? Como produto, enfim. E aí, o que é que você atrela aí a esse crescimento? Lógico, além da gestão, mas a questão dos diferenciais do produto, da empresa, enfim, no sentido com o cliente. Os nossos diferenciais a cultura da própria empresa em relação à qualidade dos produtos. A gente não aceita fazer um produto que não seja de qualidade e é um diferencial no mercado. A gente abre o nosso Instagram da empresa e a gente vê consumidores dizendo assim, eu amo esse pão, eu amo esse pão. E quando a gente abre dos concorrentes, a gente encontra outras coisas. Deixa eu até mandar aqui um alô para minha mãe, porque eu levei os pães que eu ganhei no Summer Sales, né? Levei lá para minha mãe no domingo, e aí ela fez os sanduíches, fez umas torradinhas no forninho assado. E ontem eu tive lá novamente na casa dela, ela disse, mas que pães bons, né, Li? Essa da marca do Pão Cadice, são espetaculares. Inclusive, outro dia... Agora é só comprar, né? Só fidelizar, né, Elisafã? Inclusive, outro dia eu até gravei um áudio dela e mandei para Elisafã, ela elogiando os pães. Então, realmente, são produtos diferenciados. São bem fofos, né? Bem macios. São bem macios e saborosos. Saborosos, Hoje os pães, alguns não estão com gosto de pão. O nosso tem gosto de pão. Isso. Né? E o outro diferencial é exatamente o nosso atendimento ao cliente. Que isso também é um legado do nosso pai.
ele sempre exigiu que a gente atendesse bem. Ele foi vendedor a vida toda e sabe da necessidade de um cliente ser bem atendido. Então também faz parte da nossa cultura. Às vezes a gente sai num caminhão de rota e por algum motivo um cliente deixa de ser feito. Ou acabou o pão porque a gente tem uma pronta entrega híbrida. Vai com pré-venda e vai com pronta entrega. Sim. Então acabou na rota, no dia seguinte, O cara já tá ligando. vai um carro só atender esse cliente. Não paga nem o combustível muitas vezes, dependendo de onde seja o cliente. E a gente vai atender. É o Por quê? zelo. Porque é um princípio nosso, faz parte da nossa cultura, atender o cliente. A gente não deixa desabastecido. Esse final de semana a gente estava no evento, um supermercado aqui, até grande, ele zerou todos os pães. É um hotel e comprou tudo que tinha no estoque. Isso é mesmo. Em 3 horas ele estava reabastecido de novo. Tá vendo aí? Né? E não tem nenhuma empresa do nosso ramo que faça esse trabalho. Então, outro diferencial que nós temos é o atendimento, certo, ao nosso cliente, né? A entrega, a qualidade e o atendimento. pontualidade. Atendimento na entrega. ágil, personalizado. E falando nessa questão aí, do atendimento e dos canais, né, de vendas. Quando você pegou a empresa trabalhava com atacado, varejo, consumidor Só o final, varejinho. varejinho. Só o varejinho. Então a gente montou a estratégia de atender bem o varejo, né? Quando a gente conseguiu atender o varejo de forma bem maciça, a gente entrou no autosserviço, né? Que são as redes. Sim. Então a gente veio de fora para dentro, né? Muitas vezes nesse ramo eles querem começar de quem vende mais. A gente começou de quem vende menos. Estruturamos a partir dali e depois criamos estrutura para atender quem vende mais. Né? E fizemos uma expansão na época da pandemia, né? E ficou faltando apenas 13 cidades para a gente completar o estado do Rio Grande do Norte. E devido a alguns problemas que houve, a gente teve que recuar, dar um passo atrás, né? A gente saiu da região do Alto Oeste quase toda e agora estamos voltando de novo, agora de uma forma sustentável, né? Mais tranquila, e estamos bem melhor do que naquela época que só faltava 13 cidades, porque a gente estava atendendo de forma muito espaçada. Sim. E aí a gente começou, veja o que é a gente analisar números, analisar os pontos de uma forma macro e micro. Nós tínhamos na época 10 caminhões, né, e não vendíamos a metade que nós vendemos hoje. E andávamos no estado quase todo. O que a gente fez? Reduzimos a nossa frota, ficou para 5 caminhões, agora tem 7. E hoje atendemos mais do que atendíamos antes, porque a gente aproximou. Antes o caminhão viajava, fazia uma rota, passava por 10, 12, 15, 20 cidades. Hoje uma rota ela fica ali concatenada em 4, 5 cidades, 3, 4, 5 cidades. Você diminuiu a trajetória e aumentou o volume. E aumentou atender mais gente, né, dentro da mesma região. Sim. Né? Então, com isso, a gente conseguiu, inclusive, prestar um atendimento melhor do que a gente prestava, né? Então, foi realmente um posicionamento diferente que tomamos e estamos avançando. E hoje vocês estão com atacado também? Vendemos o varejo para atacado, né? Hoje, um segmento que está crescendo muito é os atacarejos, né? Os supermercados que eles têm o atacado e o varejo, e a gente está presente na maior parte deles. E até o próximo ano vamos estar em todos, se Deus quiser. Deu certo, legal. Eu já vou entrar aqui nos ritos finais. Você ainda quer perguntar? Quer abordar algum tema? A gente tinha tema aqui para passar até horas. Mas assim, Elisafan, gostaria de te agradecer pela tua disponibilidade, por ter aberto aqui a história de um legado, de uma família, uma história tão bonita, cheia de honra, cheia de princípios, de muitos valores, e um projeto de vida de um coração que abraçou não apenas sua família, mas como você mesmo falou no início da sua fala, abraçou várias famílias ali que estavam à beira de um desemprego, mas que Deus tocou ali e disse: filho, teu propósito é em outra trajetória. Então, que bom que você esteve aqui
nesse episódio, compartilhando um pouco, com certeza, muitos empresários, muitos gestores que nos assistem, pegou vários insights e várias lições para a vida. Eu saio desse episódio de hoje com lições de vida, literalmente falando. Desde fé, otimismo, a questão da capacitação, da evolução, é algo que a gente também bate muito. Inclusive, mandar um beijo aqui para Débora da Matesol também. Ela veio de uma origem de sucessão. E uma das coisas que ela mais bateu aqui, empresário, empreendedor, não fiquem na inércia, evoluam sempre, procurem sempre conhecimento, porque o conhecimento, quando ele é posto em prática, ele é transformador. Ele transforma a realidade de todo e qualquer empreendimento da vida. Né? Então, lhe agradecer, e eu queria... Eu gostaria aqui que você fizesse assim, deixasse, não sei se uma frase, que é uma frase da sua vida, que você carrega na sua história, ou um livro que você gostaria de evidenciar que lhe trouxe... Eu vou ser camarada com ele, eu vou deixar ele vai responder a minha pergunta, enquanto ele pensa na frase ou no livro. Mas vá. Pronto, então eu gostaria que você desse um fechamento aqui para o nosso episódio com a frase com o livro. Mas deixa eu deixar a Rússia falar. Até porque é interessante que ele fecha, né, com a frase dele, né? Pode servir de mantra para muitos empresários aí, então é legal. Mas a gente está falando nesse podcast de hoje sobre a questão da sucessão empresarial, né? É um tema bastante importante porque se você for olhar direitinho no Brasil, a maioria das empresas são de estruturas familiares, né? Elas nascem familiares e, enfim, depois se profissionalizam, né? Quando chegam a um patamar, digamos assim, diferente. Eu acho que isso é uma coisa que vocês vão ter que trabalhar lá na frente, né? Enfim, mas não é fácil a questão da sucessão empresarial. Você falou aí, né, que espera um dia que vocês estejam reunidos, você e seu pai, e possam conversar sobre os avanços, né, que foi dado sobre a questão da sucessão empresarial. E a minha pergunta para quem está nos assistindo é justamente o que é que você deixa assim como uma perspectiva para quem está precisando trabalhar isso hoje dentro da empresa, a questão da sucessão empresarial. Porque, enfim, eu costumo dizer que as empresas elas devem ser criadas para sempre, para durar uma eternidade. As pessoas vão passar por ela, porque a gente tem data de validade na Terra, né? Enfim, e aí o que é que você deixa como perspectiva para quem está precisando trabalhar a questão da sucessão empresarial dentro da empresa, né? Enfim, para começar um novo ciclo, enfim, pela experiência que você teve. Olha, a sucessão, ela se dá de várias formas. No nosso caso, já falei que foi uma sucessão forçada, né? Foi por propósito, por amor ao nosso pai, entender que ele não conseguiria levar adiante. E todos os irmãos ficaram unidos num pensamento só e toparam, e a gente seguiu, né? Mas tem sucessões que, às vezes, a primeira geração, quando vai passar para a segunda, às vezes não quer soltar também. Então tem que ter muito uma conscientização de quem vai passar o bastão e de preparar esse cenário, né? A gente já vem aqui na segunda geração, mas vai ter uma terceira geração, né? Então, como é que a gente já planeja uma sucessão, vamos dizer aqui, para uma terceira geração? A gente já quer, no organograma da empresa, que os sócios façam parte de um conselho e a empresa seja administrada mais adiante por CEO, diretores, pessoas que realmente são profissionais do ramo para... Então vocês já estão estruturando esse passo que eu estava falando, que é profissionalizar, enfim... Exatamente. Que é justamente esse então, passo. Esse é o nosso pensamento. Então, como a gente está no conselho, quando a gente começar a passar, vai ter que trazer os filhos de quem quiser realmente, né, para o conselho, para começar a entender do negócio e passar o bastão. Porque Exato. Se não for assim, vai ser vendida. Né? Mas quem... até uma vez eu estava com meu pai, conversando com o dono do supermercado aqui, bastante grande do estado,
E ele disse para meu pai, não, Eliseu, eu tô passando aqui, o negócio é quem toma conta tudo é meu filho. É dele, no final das contas vai ser dele. Então eu aqui tô só com o que eu gosto de fazer, que aí resolver a questão do peixe, que eu entendo, a questão de uma carne, um negócio, mas todo o resto já está com o meu filho. Inclusive, eu passei no contrato social, a metade já para ele, já é dele no contrato social. Então, assim, eu achei bacana porque ele teve essa consciência. É preciso que a geração que vai passar o bastão tenha essa consciência, né? De saber o momento certo de passar, né? De entender a maturidade de quem está do outro lado para receber o bastão, né? Para dar continuidade no legado que foi criado, né? Porque toda empresa, na verdade, nasce de famílias. No final das contas, elas depois viram grandes, viram SAs, mas ela teve a origem em exato. famílias e alguém teve que passar. Temos uma história muito bonita da Klabin. Né? Então, meu pai, inclusive, trabalhou na Klabin. É uma empresa que hoje é mercado aberto, né? É uma empresa SA, Sim. muito grande, mas é uma empresa familiar. Está lá com CEOs tomando conta, diretores, né? E eles permanecem ainda com uma posição No conselho no conselho administrativo, administrativo da consultivo, né? empresa, né? E é uma empresa centenária, né? Mas a família ainda está presente. Sim. Então, É patrimônio, né, depende de uma muito família. exatamente de criar essa consciência, né? De quem vai passar, né? E também de quem vai receber o bastão para poder dar continuidade. É isso aí que eu acho que deve cada um começar a pensar. Eu até já fiz uma vez como advogado, um cliente me procurou, o filho de um cliente me procurou, inclusive amigo, ele e o pai, com muitas dificuldades. Porque eles eram do segmento de metalurgia, Sim. né? E trabalhavam com torneiros mecânicos, eles tinham torneiros muito antigos lá. E o primeiro, né, o pai, a primeira geração da empresa, ele sempre que vinha um aumento na categoria do sindicato, se era 7,5, ele arredondava para 10. Né? E depois vinha só arredondando. Chegou a um passo que o torneiro naquela época estava ganhando por volta de 5 mil e pouco e na convenção era 3 mil e pouco. Já estava quase dobrando o valor. Eles não tinham condições de pagar. E tinham 5 torneiros. E aí ele me procurou para saber como resolver essa situação. Eu disse, rapaz, infelizmente você tem que demitir, certo? E contratar novos, porque você não consegue, você já está tendo problema para pagar salários. E aí eu fiz uma reunião com ele e depois fiz reunião com o pai. O pai estava passando para ele, mas quem barreirava isso era o pai, porque os funcionários muito tempo com eles, dando trabalho. Na época estava dando trabalho a ele, não estavam entendendo que a empresa tinha uma necessidade, né? E depois desse conselho que eu dei para ele, eles entenderam e o pai resolveu a partir daí, entendeu que o filho criou uma maturidade para entender como as coisas estavam funcionando, era uma questão puramente de mercado, né? E a partir desse conselho, ele passou a empresa para o filho. Né? E hoje a empresa está melhor do que está com o pai, porque o pai também enxergou a maturidade do filho, Legal. que estava absorvendo a empresa do outro lado e estava entendendo os problemas que estavam acontecendo para resolver. Eles estavam com um problema, inclusive, de pagar salários, porque estava muito alto. Né? Não Sim. conseguiam. Eu acho que uma coisa que deve estar na cabeça de quem está nos assistindo também é qual é o momento de fazer essa sucessão. Aí vai depender muito de. Aí cada caso é um caso, né? Porque assim, a gente tem aspectos que estão. Eu diria, né? Antes de entrar nos casos, mas eu diria que está relacionado ao resultado, né? Por exemplo, a gente tem clientes, né, que já estão à frente da empresa há muito tempo, são ainda aqueles que fundaram a empresa, agregam hoje filhos na gestão, mas é cliente que está ali, está se atualizando, viaja para São Paulo, se capacita, tá correndo atrás e a empresa está alcançando resultados extraordinários. Então, assim, nesse ponto de vista, a gente não vê a necessidade, né, de uma
dê uma De ruptura acelerar nesse sentido. uma sucessão. Até porque os resultados estão acontecendo, né? A empresa tá vital, tá pulsando, né? Mas assim, quando aí já existe outros, né? Que já trabalhei muito, já tô cansado, agora Ou um vou viver problema com de minha, saúde, como foi o caso do pai de ou, fa- Elisafã, ou seja, vou viver das rendas do que eu do que eu construí. construí perfeitamente. É descansar. Prepara só a sucessão para que as pessoas deem continuidade ali à empresa, né? Para a empresa não acabar, enfim. Aí aí, então não existe assim O prazo time, de né? validade, não existe time. Não tem uma regra geral. Mas eu acho que deve estar ligado aí a questão do resultado. Se a empresa está vital, Mas um ponto importante, inclusive, que eu acho, é que mesmo sem ter um time, existe a necessidade, certo? De quem vai de passar o bastão, preparar. de preparar quem vai receber o bastão. Perfeito, de Por quê? preparar. Porque a sucessão ela vai acontecer de uma forma ou de outra, ou passando o Sim, bastão, ou com a ocasião da morte eu ia de dizer quem isso agora gerou. também. É. Então ela é imposta. E se esperar por evento morte, às vezes não deu Não tempo está de preparar preparado. É verdade. Perfeito. quem passou o perfeito, bastão. perfeito. Então, mesmo aquele que queira estar à frente da empresa, ativo, continuando na empresa, É agregar. e tem que agregar para Quem vai preparar, ficar. porque Perfeito. no dia que não estiver mais aqui, Exatamente. pode ficar na empresa até o fim da vida realmente, mas vai morrer sabendo que quando for embora, né, quem O negócio ficou vai dar continua. conta do negócio e vai levar adiante. Exatamente. É nesse sentido mesmo que, desse caso que eu falei aqui, tem agregado outras pessoas e, né? Enfim, então é muito nesse sentido aí. É. Mas, falando aí agora, vai fazer Sim, mais eu alguma já... pergunta ou é o Não, eu livro? já ia puxar aqui pra gente encerrar aqui esse podcast, Elisafã. Qual seria, você teria alguma frase que, como o Roosevelt falou, né, que seria um mantra aí, que pode aí Sim, servir tem de o vários livro e tem a empresários? frase, né? Olha Olha aí, vai o combo. Não é ou não, é i. É. Olha, o livro eu indico a todos que quiserem fazer leitura, é Execução, de Rancharam. É um livro excelente. Transformou minha perspectiva de ver a empresa. Certo? É um livro extraordinário, principalmente para quem trabalha com indústrias, com operações, né? Ele fala muito de processos ajustados. Então é um livro excepcional. Mudou minha visão sobre negócio e empresa, Legal. quando eu tive a leitura desse livro. Eu às vezes faço mudança na empresa com base em conceitos que eu aprendi lá, que você faz um cálculo de um mínimo. Uma vez eu fiz um cálculo, quando a gente foi mudar a gramatura dos pães, certo? Todos os nossos concorrentes trabalhando com a gramatura baixa e com a gramatura mais alta. Quando eu fui botar na ponta do lápis, fiz um cálculo, certo? Eu verifiquei, né, que a gente estava deixando, por ano, com o volume que a gente fazia, certo? Um carro de alto padrão, Sim. né, na mesa, por conta disso. Então, eu sempre faço esses cálculos nos mínimos detalhes. E a gente vem enxugando, vem criando lucro interno com isso. E o livro, ele traz essa ênfase, né? Fala até da Toyota, que às vezes gasta milhões para gerar um segundo em um processo. E isso vai, no volume que eles produzem, né? É mais barato gastar 1 milhão para preparar um processo novo do que continuar da forma que está. Então, Filosofia é a produção enxuta, né? exatamente. A gente tem, esse livro ele traz isso aí, eu indico esse livro. Daí a frase que eu vou deixar é o meu momento atual, né? Eu venho desacelerando e venho entrando na vibe do essencialista, né? Então a frase é: o menos é mais. Vixe, a frase que Roosevelt... Eu aprendi com um amigo meu. O menos é mais. A gente, quando faz muito, a nossa energia ela se dissipa para muitos projetos, para muitas coisas. E a gente não consegue fazer bem nenhuma delas. Quando a gente foca em um só, no essencial, no menos, certo? A gente alcança mais. Então a frase é: o menos é consegue mais. se concentrar Eu vou até energia. falar que eu aprendi com o meu amigo Daniel Martins. Ele é professor abraço, Daniel. Um abraço, ele é professor da Universidade Federal. De administração, de gestão. Da área de gestão. E ele sempre dizia: o menos é mais. Né? Ou seja,
Não adianta, não precisa também você ter tudo do mais caro. É verdade. Se você tem algo que é menos, mas vai fazer a mesma coisa daquele que é mais, e aquilo ainda vai te Proporcionar. possibilitar, por exemplo, mais coisas, né? Então era uma filosofia assim que ele aprendeu, acho que com o pai dele era militar, e aí passou para ele sempre fala com os amigos, né? E eu peguei isso para mim. Eu também penso hoje tudo menos, o menos é mais. Verdade. Extraordinário, gente. Então a gente vai encerrando aqui mais um episódio do EvoCast com essa gravação, com esse conteúdo extraordinário. Acho que não tem outra palavra para definir esse episódio. E que ele sirva como inspiração, como entusiasmo, com muita energia, muito gás para muitos empreendedores que se encontram em situações de sucessão ou de estar ali precisando arrochar os parafusos. Na verdade, arrochar o parafuso a gente precisa sempre, né? Não pode deixar afrouxar, tem que sempre manter. Afrouxa, né? Né? Então, que sirva aí de vários insights para vocês, porque o propósito desses podcasts é trazer empresários e a gente compartilhar esses conteúdos voltados em empreendedorismo. Um forte abraço, até mais. Até mais. Até mais.